minha nora roubou meu cartão de crédito. No dia seguinte, vi a conta, $53.000 em joias e uma viagem. Na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem: adorei os presentes, sogra. Sorri porque o cartão que ela usou? Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está acompanhando para que eu possa ver o alcance da minha história. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a fatura do cartão de crédito, os números borrados em meio às lágrimas que eu me recusava a deixar cair. $53.000 em um único dia. Meu coração batia forte enquanto eu lia cada item, cada compra mais absurda que a anterior. Tiffany indicou $18.000, Cartier, $22.000, pacote de spa premium, $3.500, passagens de primeira classe para Paris, $9.500. Afundei na cadeira da cozinha, a mesma onde Harold e eu costumávamos tomar café da manhã por 38 anos, antes de o câncer levá-lo, 3 anos atrás. A declaração parecia gelo em minhas mãos, mas meu rosto ardia de humilhação. Como pude ser tão idiota, tão crédula? A pior parte nem foi o dinheiro, embora $53.000 fosse mais do que eu já havia gasto comigo mesma em um único ano. A pior parte foi a mensagem de texto que chegou esta manhã, alegre e irônica: adorei as guloseimas, sogra. Obrigada pela generosidade, Zuri. Li novamente, com o peito apertado a cada palavra, a crueldade casual, a presunção de que eu simplesmente aceitaria, de que eu era velha demais, fraca demais, dependente demais de manter a paz para revidar. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Zuri: Tyson e eu estamos nos divertindo muito em Paris. A suíte é incrível. Você devia ver a vista da nossa varanda. Em anexo, havia fotos, minha nora posando no que parecia ser um hotel 5 estrelas, usando joias que eu jamais poderia comprar, seu sorriso radiante de satisfação. Em uma das fotos, ela erguia uma taça de champanhe em um brinde de brincadeira. A pulseira de diamantes em seu pulso refletia a luz como um holofote sobre minha humilhação. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas e caminhei até a janela que dava para o meu pequeno quintal. Harold havia plantado aquelas rosas antes de adoecer. Eu cuidava delas sozinha havia 3 anos, assim como cuidava de tudo sozinha. A casa parecia grande e silenciosa demais, mas era minha. Pelo menos, eu achava que era segura. O cartão de crédito estava na minha bolsa, guardado em segurança na carteira, ou pelo menos era o que eu acreditava. Quando Zuri o havia pegado? Durante o jantar do domingo anterior, quando insistiu em me ajudar a lavar a louça. Quando me abraçou para se despedir, apertando-me o suficiente para enfiar os dedos na minha bolsa. Pensar nisso me arrepiou. Eu era tão grata por qualquer carinho dela, tão desesperada para ser incluída na nova vida do meu filho. 3 anos de casamento, e eu tinha tentado de tudo para conquistar a Zuri. Elogiei suas roupas, elogiei sua culinária, concordei com suas opiniões, mesmo quando elas me magoavam. Quando ela sugeriu que eu estava ficando esquecido na frente do Tyson, eu ri da situação. Quando ela revirou os olhos para as minhas histórias sobre o Harold, eu parei de contá-las. Quando ela fez comentários sutis sobre como minha casa era antiquada, eu realmente considerei reformá-la, tudo porque estava com medo de perder o Tyson, meu único filho, meu bebê que um dia correu até mim com joelhos ralados e pesadelos, o filho que segurou minha mão no funeral do pai e prometeu que nunca me deixaria sozinha. Mas em algum ponto do caminho, eu o perdi de qualquer maneira. O telefone tocou, me arrancando dos meus pensamentos. O nome de Tyson apareceu na tela e, por um instante, a esperança vibrou em meu peito. Talvez ele tivesse descoberto o que Zuri tinha feito. Talvez estivesse ligando para se desculpar, para me dizer que eles voltariam para casa para consertar as coisas. Oi, querida, respondi, tentando manter a voz firme. Ei, mãe, sua voz soava distante, cansada. Olha, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja sincera comigo. Apertei o telefone com mais força. Claro, Tyson, o que foi? Zuri disse que você deu permissão a ela para usar seu cartão de crédito na nossa viagem de aniversário. Ela disse que você insistiu em nos pagar, mas agora está preocupada que você esteja reconsiderando o valor. As palavras me atingiram como um golpe físico, a mentira cuidadosamente construída, a maneira como ela distorceu tudo para me fazer parecer uma velha confusa que não conseguia controlar suas próprias decisões e, pior, o fato de que meu filho acreditou nela sem questionar. Tyson,
eu disse cuidadosamente, eu nunca dei permissão a ninguém para usar meu cartão de crédito. O silêncio se instalou entre nós. Quando ele voltou a falar, sua voz carregava um tom de frustração que eu conhecia bem. Mãe, qual é? A Zuri me mostrou as mensagens em que você pediu para ela se presentear. Ela disse que você estava animada para nos surpreender. Que mensagens? Eu nunca enviei nenhuma mensagem sobre. Talvez você tenha esquecido. Você tem estado muito estressado ultimamente. E o Dr. Peterson mencionou que o luto pode afetar a memória às vezes. Dr. Peterson, meu médico de família há 15 anos. Quando Tyson falou com ele sobre o que? Lembro-me perfeitamente do que disse e fiz, respondi, com a voz mais áspera do que pretendia. Alguém usou meu cartão de crédito sem permissão. Isso se chama roubo, Tyson. Outra pausa. Olha, vamos conversar sobre isso quando voltarmos, ok? Não quero estragar a nossa viagem por causa de um mal-entendido. Um mal-entendido? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. $53.000 não é um mal-entendido. 53, sua voz sumiu. Mãe, isso não é. Zuri disse que eram só alguns milhares para o hotel e alguns souvenirs. Por um momento, nenhum de nós falou. Percebi uma mudança em seu tom de voz, uma quebra na certeza de que Zuri o havia alimentado. Tyson, eu disse baixinho, verifique a bagagem da sua esposa quando voltar. Verifique a caixa de joias dela e depois se pergunte se alguns milhares de dólares poderiam ter comprado o que ela está vestindo naquelas fotos que ela anda postando. Desliguei antes que ele pudesse responder, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui pousar o telefone. O silêncio que se seguiu foi diferente da minha solidão habitual. Não era o silêncio suave de uma casa vazia. Era o eco oco da traição. Passei 3 anos tentando comprar um amor que nunca estava à venda, tentando ganhar a aceitação de alguém que me via como nada mais do que uma conta bancária conveniente. Mas, ao olhar para a fatura do cartão de crédito, algo mais começou a ferver por trás da dor, algo que eu não sentia há anos, algo que me fez sentar mais ereta e pegar meus óculos de leitura para examinar aquelas contas com mais cuidado. Porque havia algo que Zuri não sabia sobre aquele cartão de crédito em particular, algo que poderia mudar tudo. Não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso presunçoso de Zuri naquelas fotos de Paris, ouvia a crueldade casual em sua voz durante incontáveis jantares em família. Como eu tinha sido tão cego! Como eu tinha deixado isso continuar por tanto tempo! As lembranças voltaram à tona como se uma represa tivesse se rompido. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido o próprio dia do casamento, quando Zuri, de alguma forma, esqueceu onde me reservar um lugar à mesa da família. Passei a recepção sentado com os primos idosos de Harold, observando meu filho dançar com sua nova esposa enquanto ela evitava deliberadamente fazer contato visual comigo. Foi só um descuido, insistiu Tyson mais tarde, quando mencionei o assunto gentilmente. A Zuri estava tão estressada com um mapa de assentos. Você entendeu, né, mãe? Eu entendi. Eu sempre entendi. Esse foi o meu erro. Depois vieram as sutis exclusões das fotos de família. Ah, estávamos só tirando uma foto rápida, Zuri dizia sempre que eu percebia que, de alguma forma, todos os momentos espontâneos tinham sido capturados sem que eu estivesse no enquadramento. Podemos tirar outra depois. Mas o tempo passou e nunca chegou. E as fotos que acabaram nas redes sociais contavam a história de um casal feliz sem família. Lembrei-me do primeiro Natal depois do casamento deles, quando passei semanas tricotando para Zuri um lindo cachecol de cachemir na cor favorita dela. Ela o abriu na frente de todos, segurou-o por exatos 3 segundos e disse: "Que carinho! Tenho certeza de que alguém vai adorar." Então, ela o colocou de lado e nunca mais o mencionou. Mais tarde, eu vi pendurado no armário de casacos deles, com as etiquetas da Goldview ainda presas. Mas a pior lembrança, aquela que me fez apertar o peito com uma dor renovada, foi do último Dia das Mães. Eu os convidei para um brunch e passei a manhã inteira cozinhando os pratos favoritos de Tyson desde a infância. Zuri chegou com um vestido novo deslumbrante e imediatamente começou a tirar fotos da comida que eu havia preparado. "Isso é tão autêntico", ela disse, postando fotos no Instagram. "Nada como a comida caseira da geração mais velha."
Ela fez minha comida parecer uma peça de museu, minha culinária, uma relíquia pitoresca de uma era passada. Mas o que realmente doeu foi ver Tyson rir e encorajá-la, completamente alheio a como sua esposa me diminuía a cada palavra. Naquele mesmo dia, enquanto estávamos sentados à mesa, Zuri começou a falar sobre seus planos para o futuro. Tyson e eu estamos pensando em comprar uma casa maior, ela disse, cortando suas panquecas em pedaços perfeitos. Algo mais moderno, sabe, com mais segurança. Ela olhou significativamente ao redor da minha modesta casa, a mesma casa onde Tyson cresceu, onde Harold e eu construímos 38 anos de memórias. Claro, gostaríamos de estar perto o suficiente para ajudar quando a Agatha precisar de nós, acrescentou ela com falsa preocupação. À medida que as pessoas envelhecem, elas realmente não deveriam viver sozinhas. Não é seguro. Estou perfeitamente bem morando sozinha, eu disse calmamente. Ah, eu sei que você pensa que sim, respondeu Zuri, sem perder o sorriso. Mas as coisas podem mudar tão rápido na sua idade, problemas de memória, quedas, confusão com medicamentos. É algo com que Tyson e eu nos preocupamos constantemente. Lembrei-me de como meu filho concordava com a cabeça, de como ele começou a me olhar com novos olhos, não com amor e familiaridade, mas com avaliação. Será que a mamãe estava ficando esquecida? Será que ela estava se tornando um fardo? A semente havia sido plantada, e Zuri a regava desde então. Houve a vez em que ela prestigiadamente reorganizou minha bolsa enquanto eu estava no banheiro de um restaurante e depois fez um show de como tudo estava confuso lá dentro, o jeito como ela começou a falar mais alto comigo em público, como se eu tivesse problemas de audição, os comentários preocupados sobre como eu havia repetido uma história que havia contado apenas uma vez meses antes. E então havia as investigações financeiras, sempre envoltas em preocupação, sempre apresentadas como sugestões úteis. Já pensou em configurar o pagamento automático de contas, Agatha? Seria muito mais fácil para você. Talvez devêssemos procurar um consultor financeiro para você, alguém para ajudar a gerenciar suas contas. Tyson poderia ser adicionado às suas contas bancárias apenas para emergências, sabe, caso algo aconteça. Eu havia resistido à maioria dessas sugestões, com algum instinto me alertando para manter minha independência, mas eu estava amolecendo, me desgastando sob a pressão constante disfarçada de cuidado. O pior era como ela usava minha dor contra mim. Cada menção a Harold se tornava uma oportunidade para lembrar a todos o quão frágil eu era, o quão perdida eu parecia sem ele. Ela dava tapinhas na minha mão com simpatia sempre que o nome dele surgia, como se eu fosse um pássaro ferido que pudesse se despedaçar a qualquer momento. É tão difícil quando pessoas mais velhas perdem seus parceiros, ela dizia a amigos e familiares quando achava que eu não conseguia ouvir. Às vezes, eles perdem um pouco o contato com a realidade. É completamente compreensível, mas deixa você preocupado. Agora, sentado na minha cozinha às 3 da manhã, eu conseguia ver o padrão claramente. Cada gesto gentil que eu fizera fora distorcido como evidência do meu estado mental em declínio. Cada tentativa de manter minha independência fora retratada como teimosia perigosa. Cada presente, cada gesto de amor, fora catalogado como prova de que eu era um alvo fácil. Peguei meu laptop e fiz algo que deveria ter feito meses atrás. Entrei nas minhas contas bancárias, todas elas, e comecei a analisar os extratos. O que encontrei me deixou arrepiado. Não era a primeira vez. Houve outras cobranças nos últimos 6 meses, valores menores e tão espalhados que eu não tinha notado o padrão. Uma cobrança de $800 em um restaurante sofisticado numa terça-feira, quando eu estava sozinho em casa, um pagamento de $1.200 para um spa do qual eu nunca tinha ouvido falar, várias cobranças em boutiques, lojas de departamento e lojas de luxo. Alguém estava usando meus cartões de crédito há meses, testando quanto conseguiria sacar antes que eu percebesse. A maratona de compras de $53 mil em Paris não foi um crime de oportunidade impulsivo. Foi o ápice de uma campanha cuidadosamente planejada. Mas, enquanto eu lia as acusações, algo mais me chamou a atenção, algo que me fez recostar na cadeira com uma mistura de horror e determinação crescente. O cartão usado para a maioria dessas compras não autorizadas não era um dos meus cartões de crédito pessoais. Estava vinculado a uma conta da qual eu quase tinha me esquecido, a conta empresarial da Whitmore & Associates, a empresa de consultoria que Harold e eu havíamos construído juntos 30 anos antes. Após a morte de Harold, afastei-me da gestão ativa, mas nunca dissolvi oficialmente o negócio.
Tyson estava me ajudando a finalizar os contratos finais e a lidar com os clientes restantes. Ele era signatário da conta, autorizado a fazer compras para despesas comerciais, o que significava que, tecnicamente e legalmente, cada cobrança feita por Zuri não era apenas roubo. Era fraude corporativa. E fraude corporativa, eu me lembrava dos meus anos à frente do negócio, trazia consequências muito mais sérias do que um simples roubo de cartão de crédito. Fechei o laptop e recostei-me na cadeira, com a mente a mil. Por 3 anos, fiquei na defensiva, tentando acomodar e apaziguar. Eu estava tão focado em não perder meu filho que deixei a esposa dele me roubar aos poucos dignidade e dinheiro. Mas Zuri cometeu um erro crucial. Ela se tornou gananciosa. E, em sua ganância, usou o cartão errado, o cartão conectado a uma empresa que ainda existia, que ainda tinha proteções legais e requisitos de auditoria, uma empresa que ainda era oficialmente minha. Pela primeira vez em meses, sorri, não o sorriso forçado e agradável que eu usava perto de Zuri, mas algo mais cortante, algo com dentes. Se ela queria brincar com uma velha confusa, talvez fosse hora de descobrir que essa velha em particular administrava um negócio de sucesso desde antes de Zuri nascer, e eu ainda me lembrava de como lutar. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Vesti meu terno, o Armani azul marinho que Harold havia me dado no 10º aniversário da nossa empresa. Ainda me servia perfeitamente, embora parecesse estranho depois de meses de cardigans e calças confortáveis. Arrumei meu cabelo grisalho como costumava fazer para as reuniões do conselho, apliquei maquiagem com firmeza e me olhei no espelho. A mulher que me encarava não era a viúva de luto que Zuri vinha cultivando com tanto cuidado. Era Agatha Whitmore, cofundadora de uma empresa de consultoria multimilionária, a mulher que havia negociado contratos com empresas da Fortune 500 e nunca recuava de uma briga. Eu a tinha esquecido, mas ela ainda estava lá. Minha primeira parada foi no centro da cidade, no prédio de escritórios onde a Whitmore & Associates mantinha sua sede havia 25 anos. Eu ainda tinha uma chave, embora não a usasse há mais de um ano. A recepcionista, Maria, olhou para mim com surpresa quando entrei pelas portas de vidro. Senhora Whitmore, eu não a esperava hoje. Bom dia, Maria. Preciso acessar os arquivos da empresa e falar com o nosso contador. A Jennifer está disponível? Claro, deixa eu ligar para ela. Os dedos de Maria percorreram o celular. Ela já vem. Jennifer Morrison era consultora financeira da nossa empresa há mais de uma década. Quando ela saiu do elevador, sua expressão era cuidadosamente neutra, mas percebi um lampejo de preocupação em seus olhos. Agatha, que bom ver você. O que há atrás aqui? Preciso revisar todas as transações recentes nos cartões de crédito da empresa, principalmente quaisquer cobranças feitas nos últimos 6 meses. Mantive a voz calma e profissional. Também preciso entender nossos requisitos de auditoria e políticas de proteção contra fraudes atuais. Jennifer arqueou as sobrancelhas levemente. Algum problema? Pode ser. Prefiro analisar a documentação antes de discutirmos detalhes específicos. Ela me levou à sala de conferências onde Harold e eu costumávamos nos reunir com clientes, a mesma sala onde celebrávamos nossos maiores contratos e superávamos nossas negociações mais desafiadoras. O ambiente familiar me tranquilizou, me lembrou de quem eu era antes que a dor me diminuísse. Jennifer espalhou os extratos sobre a mesa de mogno e, juntas, analisamos cada cobrança. O que eu havia descoberto no meu laptop na noite anterior foi só o começo. As compras não autorizadas se estendiam por 8 meses, começando pequenas e se tornando mais ousadas com o tempo. Essas cobranças, disse Jennifer, apontando para uma série de transações, todas estão codificadas como despesas comerciais, mas não reconheço a maioria desses fornecedores. Estudei a lista: boutiques de grife, spas de luxo, restaurantes sofisticados, nada que pudesse ser considerado uma despesa comercial legítima para uma empresa de consultoria que estava encerrando suas operações. O cartão foi emitido para Tyson Whitmore como usuário autorizado, continuou Jennifer. Ele tem autoridade para assinar como parte do planejamento de transição de negócios que discutimos no ano passado. Mas não é ele quem faz essas compras. Peguei meu celular e mostrei a ela uma das fotos de Zuri no Instagram de Paris, aquela em que ela estava usando a pulseira de diamantes. Essa pulseira foi comprada com o cartão da empresa há 3 semanas, $18.000 debitados da Uncli Entertainment. A expressão de Jennifer se obscureceu.
Agatha, se alguém está usando fundos da empresa para compras pessoais e os deturpando como despesas comerciais, isso não é apenas roubo. É fraude, fraude corporativa. Quais são as implicações? Acusações federais, potencialmente. A Receita Federal leva muito a sério o uso indevido de contas comerciais, especialmente quando se trata de documentação falsa. Ela se recostou na cadeira. Estamos falando de multas substanciais, possível pena de prisão e destruição total da reputação profissional. Absorvi essa informação, sentindo uma mistura de satisfação e pavor, satisfação porque, finalmente, haveria consequências para as ações de Zuri, pavor porque essas consequências também poderiam afetar meu filho. Qual é o nosso próximo passo? Perguntei. Precisamos registrar um boletim de ocorrência de fraude imediatamente. A empresa precisa se proteger, e quanto mais esperarmos, pior será para nós. A voz de Jennifer era firme. Preciso documentar tudo e notificar nossa equipe jurídica. E Tyson, ele é o usuário autorizado. Isso depende de ele ter conhecimento das acusações não autorizadas. Se ele foi cúmplice, é igualmente responsável. Se não tinha conhecimento, pode estar protegido, mas ainda enfrentará sérios questionamentos sobre suas responsabilidades de supervisão. Olhei para os extratos espalhados sobre a mesa, pensando no meu filho. Será que ele sabia? Será que ele sabia que a esposa estava usando fundos da empresa para suas compras? Ou será que ele era tão vítima da manipulação dela quanto eu? Preciso falar com ele primeiro, eu disse finalmente, antes de registrarmos qualquer coisa oficial. 24 horas, Jennifer parecia desconfortável. Agatha, eu entendo que ele é seu filho, mas legalmente, a empresa tem obrigações. 24 horas, repeti. Depois fazemos o que for preciso. Ela assentiu relutantemente. Mas nenhuma outra cobrança pode ser processada nesse cartão. Vou congelar a conta imediatamente. Passei o resto do dia no meu antigo escritório, fazendo ligações e revisando arquivos. À noite, eu tinha uma visão completa dos danos e um plano para seguir em frente. Zuri havia roubado quase $75 mil em 8 meses, tudo documentado e rastreável. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Usei a chave reserva que Tyson me dera e entrei na casa dele enquanto eles ainda estavam em Paris. Eu não estava lá para bisbilhotar ou reunir provas, eu já tinha muitas delas. Eu estava lá para entender, para ver como eles viviam, como pensavam sobre dinheiro, como viam o futuro. A casa deles era linda, eu tinha que admitir, móveis caros, obras de arte que provavelmente custavam mais do que eu gastava com compras em um ano, uma coleção de vinhos que parecia de revista. Mas, ao andar pelos cômodos, notei algo mais: contas, pilhas delas, algumas marcadas como vencidas, espalhadas pelo balcão da cozinha como acusações, extratos de cartão de crédito com saldos que faziam meu roubo parecer insignificante em comparação, prestações da hipoteca com meses de atraso, um aviso da concessionária sobre pagamentos atrasados do BMW de Zuri. Eles estavam afundados em dívidas, vivendo um estilo de vida que não podiam bancar, mantendo aparências que aos poucos os estrangulavam financeiramente. E o meu dinheiro, o dinheiro da minha empresa, os mantinha à tona. Encontrei a caixa de joias da Zuri no quarto deles, uma coisa enorme que parecia pertencer a um museu. Estava cheia de peças que reconheci das faturas do cartão de crédito, os brincos de diamante de março, o colar de pérolas de abril, a pulseira de tênis de maio, uma linha do tempo de roubos exibida como troféus. Mas foi o que encontrei na gaveta de baixo que realmente me chocou, uma pasta chamada Planejamento Financeiro que continha pesquisas detalhadas sobre meus bens, impressões de registros de propriedade mostrando o valor da minha casa, cópias do obituário de Harold com suas realizações comerciais destacadas, pesquisas na internet sobre leis de herança e procedimentos de procuração. No fundo da pasta, havia uma nota escrita à mão com a letra cuidadosa de Zuri: cronograma, estabelecer o padrão de confusão e problemas de memória. Adicionar as contas até o verão. Assistente pessoal até o Natal. Acesso total em 18 meses. Minhas mãos tremiam ao ler novamente. 18 meses. Ela vinha planejando isso há 18 meses, trabalhando sistematicamente para assumir o controle de tudo que Harold e eu havíamos construído juntos. O roubo do cartão de crédito não foi ganância impulsiva. Foi um teste para algo muito mais abrangente. Fotografei os documentos com meu celular, com o coração batendo tão forte que tive medo de que a câmera tremesse. Então,
cuidadosamente, recoloquei tudo exatamente como havia encontrado e saí da casa deles. De volta à casa, servi-me de um copo do melhor uísque escocês do Harold e sentei-me na sua velha cadeira, a pensar. Zuri não era apenas uma nora manipuladora. Era uma predadora que me identificara como presa e que me caçava sistematicamente há mais de um ano. Mas ela cometeu um erro crucial em seu planejamento. Presumiu que eu era exatamente o que aparentava ser, uma viúva solitária e aflita, grata por qualquer atenção e facilmente controlável. Ela nunca havia considerado que, sob aquela viúva, vivia uma mulher que havia construído e administrado um negócio de sucesso por 30 anos, uma mulher que entendia de contratos, alavancagem e a arte da negociação, uma mulher que acabará de descobrir que sua oponente estava jogando damas enquanto ela estava prestes a começar a jogar xadrez. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Tyson, voando para casa amanhã. A gente devia conversar. Sorri enquanto digitava minha resposta: sim, devemos. Venham aqui no domingo à noite. Tragam o Zuri. Há algo que todos nós precisamos discutir. Cliquei em enviar e terminei o uísque do Harold. O domingo seria realmente muito interessante. A noite de domingo chegou com aquele friozinho de outono que me deixou grata pelo calor da minha cozinha. Eu tinha passado o dia cozinhando a refeição favorita do Tyson, carne assada com todos os acompanhamentos, o mesmo jantar que eu preparava para o seu retorno desde que ele era criança. Mas aquela noite não era sobre nostalgia. Era sobre verdade. Eles chegaram exatamente na hora, Zuri radiante no que agora reconheci como uma roupa nova de grife, provavelmente comprada com o meu dinheiro roubado. Sua pulseira de diamantes refletiu a luz enquanto ela me abraçava, a mesma pulseira que eu tinha visto listada na fatura do cartão de crédito da empresa. Agatha, você está maravilhosa, disse ela, com a voz doce como mel. Espero que não tenha ficado muito preocupada conosco. Sei que você pode ficar ansiosa quando não consegue falar com Tyson. A sutil alfinetada foi perfeitamente feita, projetada para reforçar a narrativa de uma mãe ansiosa e dependente. Sorri e assenti, desempenhando meu papel por mais um tempinho. Estou tão feliz que vocês dois estejam em casa em segurança. Venham, sentem-se. O jantar está pronto. Enquanto nos acomodávamos à mesa de jantar, observei o rosto do meu filho. Ele parecia cansado e estressado de um jeito que não existia antes da viagem. Seus olhos alternavam entre Zuri e eu conseguia ver a luta interna se desenrolando. Algo havia mudado durante o tempo que passaram em Paris. Então, me conte sobre a sua viagem, eu disse, servindo o assado. Parecia absolutamente lindo pelas fotos. Zuri começou a descrever detalhadamente o hotel, os restaurantes e as lojas. Ela estava animada, radiante, descrevendo cada luxo com riqueza de detalhes. Mas notei que ela teve o cuidado de evitar mencionar custos específicos. A suíte era incrível, disse ela, cortando a carne em pedacinhos precisos. Janelas do chão ao teto com vista para a Torre Eiffel. E as compras? Ah, Agatha, você teria adorado algumas das boutiques, tão elegantes, tão sofisticadas. Tenho certeza, respondi. E as joias, aquela pulseira deslumbrante. Ela ergueu o pulso, deixando os diamantes refletirem a luz. Essa coisa antiga? Eu a tenho há séculos, embora tenha comprado algumas peças novas enquanto estávamos lá. Você sabe como é, quando se está em Paris. A mentira saiu da sua boca com tanta facilidade, com tanta naturalidade. Olhei para Tyson, me perguntando se ele tinha percebido, mas sua expressão era indecifrável. Na verdade, eu disse cuidadosamente, eu queria conversar com vocês dois sobre uma coisa. Estive revisando algumas demonstrações financeiras e encontrei algumas cobranças incomuns. O garfo de Zuri parou a meio caminho da boca, mas seu sorriso não vacilou. Ah! Que tipo de acusações? Compras com cartão de crédito, quantias altas que não me lembro de ter feito. Será que alguém conseguiu acesso a um dos meus cartões? O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Tyson largou o garfo e olhou diretamente para a esposa. Zuri, você não disse que a mamãe te deu permissão para usar o cartão dela na viagem? Observei o rosto de Zuri atentamente. Por um breve instante, um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. Então, a máscara voltou ao lugar, repleta de inocência ferida. Claro que sim, Agatha.
Com certeza você se lembra da nossa conversa. Você insistiu em nos pagar pelo nosso aniversário. Disse que era seu presente para nós. Que conversa foi essa? Perguntei gentilmente. Aquele que tivemos no domingo passado, depois do jantar. Você me acompanhou até o carro e me entregou o cartão. Você disse que queria que fizéssemos uma viagem especial, que o Harold gostaria que você fosse generoso com a família. A invocação do nome de Harold foi um golpe de mestre, criado para me fazer duvidar de mim mesma, para fazer qualquer desafio parecer uma traição à memória do meu falecido marido. Era exatamente o tipo de manipulação em que eu vinha caindo, mas não naquela noite. Interessante, eu disse, puxando uma pasta do aparador atrás de mim. Porque, de acordo com esses registros, o cartão que você usou não era um dos meus cartões de crédito pessoais. Espalhei os extratos sobre a mesa, observando os rostos de ambos enquanto processavam o que viam. Essas cobranças foram feitas na conta comercial da Whitmore & Associates, a empresa de consultoria que seu pai e eu construímos juntos, a Tyson, a empresa que ainda está legalmente ativa, ainda sujeita aos requisitos de auditoria federal. O rosto de Tyson empalideceu. Mãe, eu não entendo. Você disse que o negócio estava sendo liquidado. Sim, mas não foi dissolvida, o que significa que toda compra feita em contas da empresa precisa ser documentada como despesa comercial legítima. Apontei para as taxas de hotel em Paris. Você pode explicar como uma suíte de luxo em Paris se qualifica como despesa comercial para uma empresa de consultoria? Zuri finalmente recuperou a compostura. Isso é ridículo. Você está fazendo alarde por nada. Foi só uma confusão com o cartão de crédito. $75.000 não é uma fraude, Zuri. É fraude. A palavra pairou no ar como uma presença física. Tyson se afastou da mesa, a cadeira raspando no chão. 75 mil? Mãe, você disse 53 no telefone. Essas foram apenas as acusações de Paris. Há meses que há compras não autorizadas. Peguei outras declarações e as espalhei sobre a mesa como provas em um tribunal. 15 de março, restaurante Le Bernardin, $800. 22 de março, Elizabeth Arden Spa, $1.200. 3 de abril, Nordstrom, $2.600. A cada data e valor, Zuri parecia encolher na cadeira. Mas Tyson crescia, endireitando os ombros à medida que a compreensão surgia. Você está usando a conta empresarial da mamãe há meses. Sua voz era mortalmente baixa. Não era para ser grande coisa, disse Zuri, com a voz perdendo o tom confiante. Ela tem bastante dinheiro. O negócio estava parado, sem fazer nada. O negócio que pode nos mandar para uma prisão federal se a Receita Federal decidir que estamos operando um esquema de fraude. Tyson elevou a voz. O negócio para o qual estou autorizado. Zuri, você tem alguma ideia do que fez? O que eu fiz? Sua voz tornou-se ríspida, defensiva. E o que ela fez? Ficar sentada em cima de todo aquele dinheiro enquanto estamos afogados em dívidas, morando sozinha naquela casa enorme enquanto mal conseguimos pagar a hipoteca. Ela é sua mãe. Ela deveria querer nos ajudar. Roubando dela? Tyson se levantou e foi até a janela. Forjando despesas comerciais, me tornando cúmplice de fraude? Observei a cena se desenrolar com uma mistura de tristeza e alívio. Meu filho finalmente enxergava a esposa com clareza, mas isso estava lhe custando tudo o que ele pensava saber sobre o casamento. Tem mais, eu disse baixinho, pegando meu celular. Mostrei as fotos que tirei dos documentos de planejamento da Zuri. Encontrei isso na sua casa. Tyson pegou o celular e passou as imagens. A cada foto, sua expressão ficava mais dura, mais distante. Ao chegar ao documento da linha do tempo, riu, mas foi um som desprovido de humor à procuração até o Natal, leu em voz alta. Acesso total em 18 meses. Ele olhou para a esposa, e eu pude ver o momento exato em que seu amor morreu. Você planejava tirar tudo, não só da mamãe, mas de mim também. Depois que assumiu o controle dos bens dela, quanto tempo levou para decidir que não precisava mais de mim? O rosto de Zuri estava vermelho agora, sua compostura cuidadosa completamente perdida. Não é bem assim. Eu te amo, Tyson. Eu estava fazendo isso por nós, pelo nosso futuro.
Não, disse ele, com a voz firme e fria. Você estava fazendo isso por você. Você mentiu para mim por meses, talvez anos, me fazendo pensar que a mamãe estava ficando confusa, que precisava da gente para cuidar das finanças dela. Você me colocou contra a minha própria mãe. Ela nunca esteve lá para você enquanto crescia. A voz de Zuri tornou-se desesperada e cruel. Trabalhando o tempo todo, te deixando com babás. Ela não merece sua lealdade. Pare. A palavra saiu como um estalo de chicote. O rosto de Tyson estava petrificado. Não ouse falar da minha mãe desse jeito. Ela trabalhou para nos sustentar depois que meu pai morreu. Ela construiu um negócio que me ajudou a pagar a faculdade, que nos deu a base para tudo o que temos. Tudo o que tínhamos, corrigiu Zuri, amargamente. Porque agora vamos perder tudo, não é? A casa, os carros, tudo porque você não consegue enfrentar a sua preciosa mamãe. Levantei-me lentamente, sentindo cada um dos meus 65 anos. Na verdade, Zuri, isso depende inteiramente do que acontecer a seguir. Ambos se viraram para olhar para mim, Tyson com esperança, Zuri com cálculo. Conversei com a equipe jurídica da nossa empresa. O boletim de ocorrência ainda não foi registrado. As acusações ainda podem ser resolvidas como uma questão familiar, com pagamento de juros e multas, sem acusações criminais, sem investigação federal. Qual é o problema? Perguntou Zuri, porque ela era inteligente o suficiente para saber que haveria um. Olhei para o meu filho, vendo a integridade de Harold em seus olhos, a mesma bússola moral que me fez apaixonar pelo pai dele. O problema é que isso acaba agora tudo, a manipulação, as mentiras, o roubo. E haverá consequências. Eu senti a maré mudando, a dinâmica de poder retornando ao seu devido lugar. Pela primeira vez em 3 anos, eu não era viúva vulnerável implorando por migalhas de afeto. Eu era Agatha Whitmore, e estava cansada de ser vítima de alguém. O silêncio na minha sala de jantar se estendia como um fio esticado, prestes a se romper. Zuri permanecia rígida na cadeira, seu vestido de grife subitamente parecendo uma armadura que não a protegera completamente. Tyson estava parado perto da janela, seu reflexo fantasmagórico no vidro escuro, os ombros curvados sob o peso de tudo o que acabará de descobrir. Que tipo de consequências? Perguntou Zuri, com a voz cuidadosamente controlada, mas eu conseguia ouvir o medo por baixo. Fui até minha mesa e peguei uma pasta de papel pardo que havia preparado antes. Dentro dela, havia documentos que mudariam tudo, contratos, documentos legais e demonstrações financeiras que contavam a história real dos últimos 3 anos. Primeiro, eu disse, recostando-me na cadeira com a pasta no colo, você vai devolver todos os itens comprados com recursos da empresa, todas as joias, todas as roupas de grife, todos os itens de luxo. Tenho fotos e recibos de tudo isso. A mão de Zuri instintivamente foi até sua pulseira de diamantes. Isso é impossível. Algumas dessas coisas foram presentes. Ou eu já as usei. Então você devolve o que puder e paga à vista o que não puder, interrompi. Pelo valor de varejo, não pelo que você conseguiria vendendo de segunda mão. Com que dinheiro? Ela retrucou, sua máscara finalmente caindo completamente. Você sabe que não temos esse dinheiro. Então você vai descobrir. Consiga um emprego, venda seu carro, reduza seu estilo de vida. Abri a pasta e tirei o primeiro documento. Porque a alternativa são acusações federais de fraude, e não acho que laranja seja a sua cor. Tyson se virou da janela, com o rosto abatido. Mãe, o que mais? Você disse consequências, no plural. Essa foi a parte difícil, o momento que eu temia e esperava em igual medida. Peguei um segundo conjunto de papéis. Zuri assinará uma nota promissória pelo valor total roubado, mais juros e multas, $78.467, a serem pagos em 5 anos, com juros de mercado. São quase 16 mil por ano. A voz de Zuri elevou-se a um quase grito. Não podemos pagar isso. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir financiar seu estilo de vida com o meu dinheiro, mantive a voz calma e profissional. Mas tem mais. Você também assinará uma declaração admitindo o uso não autorizado de fundos da empresa, que usarei como garantia contra futuros mal-entendidos. O rosto de Zuri empalideceu sob a maquiagem habilmente aplicada. Você está tentando me destruir. Não, Zuri, você se destruiu.
Só estou me certificando de que você não possa destruir mais ninguém. Peguei o documento final, o que mais doeria, mas era absolutamente necessário. E você concorda em não ter mais contato comigo, nem jantares em família, nem reuniões de fim de ano, nem tentativas de reconciliação. Você ficará longe da minha casa, do meu trabalho e da minha vida. Você não pode fazer isso. Zuri se levantou de um salto, a cadeira raspando no chão. Você não pode me separar da família. E o Tyson? E os netos no futuro? Olhei para o meu filho, vendo a dor em seus olhos, mas também algo mais alívio, como se um peso que ele não sabia que carregava finalmente estivesse sendo aliviado. Tyson é meu filho e sempre será bem-vindo em minha casa. Mas você provou que não é confiável, e não vou me submeter a mais manipulações. Isso é loucura, disse Zuri, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Você está acabando com o nosso casamento por causa de dinheiro, por causa de um mal-entendido. Não estou rompendo nada, respondi calmamente. Estou apenas me protegendo de alguém que passou os últimos 3 anos tentando sistematicamente roubar tudo pelo qual meu marido e eu trabalhamos. O que você e Tyson decidirem fazer sobre o casamento de vocês dois é entre vocês dois. Tyson finalmente falou, com a voz baixa, mas firme. Ela tem razão, Zuri, sobre tudo isso. Tyson, você não pode estar falando sério sobre ficar do lado dela. Não há lados aqui, disse ele, virando-se para encarar a esposa de frente. Há o certo e o errado, e o que você fez foi errado, não só o roubo, mas também a mentira, a manipulação, a tentativa de me colocar contra a minha própria mãe. A expressão de Zuri mudou, tornando-se suplicante, desesperada. Querida, por favor. Eu cometi alguns erros, sim, mas estava fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Sua mãe tem mais dinheiro do que poderia gastar, e estamos com dificuldades. Eu só estava tentando equilibrar as coisas. Cometendo fraude? Planejando que ela fosse declarada incompetente para poder roubar tudo? A voz de Tyson estava ficando mais alta, 3 anos de frustração reprimida finalmente encontrando voz. Eu li aqueles documentos, Zuri, seu cronograma, seus planos. Você não estava tentando ajudar o nosso casamento. Você também planejava se livrar de mim, assim que assumisse o controle dos bens da mamãe. Isso não é verdade. Então, explique a pesquisa sobre acordos de divórcio na mesma pasta. Explique por que você estava pesquisando como proteger bens durante os processos de dissolução do casamento. A boca de Zuri abriu e fechou silenciosamente. Ela havia sido pega completa e completamente, e pela primeira vez desde que a conheci, não teve uma resposta inteligente. Levantei-me, sentindo-me mais forte do que nunca. Você tem 48 horas para decidir, assinar os acordos, e nós cuidamos disso em particular, ou eu registro o boletim de ocorrência e deixo o governo federal resolver. A escolha é sua. E se eu recusar? Se eu descobrir o seu blefe? Sorri, e não era uma expressão agradável. Tente. Passei 30 anos no ramo, Zuri. Negociei com executivos que te comeriam no café da manhã e usariam seus ossos como palitos de dente. Você não é nem de longe tão intimidador quanto pensa. Algo no meu tom deve tê-la convencido, pois sua postura desafiadora se contraiu. Ela olhou ao redor da sala como se a visse pela primeira vez, como se a visse de verdade. As fotos de família que não a incluíam, os móveis confortáveis e usados que falavam de décadas de felicidade genuína, a evidência de uma vida construída com amor e trabalho duro, em vez de manipulação e roubo. Isso não acabou, ela disse finalmente, mas as palavras não tinham convicção. Sim, respondi. Acabou desde o momento em que você decidiu me roubar. Você só não percebeu ainda. Zuri pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, virando-se uma última vez. Vocês dois vão se arrepender disso quando estiverem sozinhos nesta casa, sem família. Vocês vão se lembrar desta noite. Estou sozinho há 3 anos, Zuri. A única diferença é que agora não preciso mais fingir o contrário. Ela bateu a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. No silêncio que se seguiu, Tyson e eu ficamos nos olhando por cima dos escombros da nossa família despedaçada. Mãe, ele disse finalmente, com a voz embargada, sinto muito. Eu deveria ter visto, deveria ter protegido você. Caminhei até ele e segurei suas mãos, as mesmas mãos que eu segurava quando ele era um garotinho assustado e tinha pesadelos.
Você foi manipulado por alguém muito habilidoso nisso. Ela provavelmente vem praticando há anos com outras pessoas em outros relacionamentos. Mas eu deveria saber. Você é minha mãe. Eu deveria ter confiado em você em vez dela. A dor nos torna vulneráveis, querida. Depois que seu pai morreu, eu também fiquei vulnerável. Eu queria tanto ser incluída na sua nova vida que ignorei os sinais de alerta. Nós dois cometemos erros. Ele me puxou para um abraço, então, o tipo de abraço forte e desesperado que compartilhamos no funeral de Harold. Quando ele finalmente deu um passo para trás, seus olhos estavam úmidos, mas determinados. O que acontece agora, entre você e eu, quero dizer? Olhei para o meu filho, olhei de verdade para ele. Em algum momento da noite, o estranho que usara o rosto nos últimos 3 anos havia desaparecido, e meu filho de verdade havia retornado, o menino que me ajudou a plantar rosas depois que seu pai morreu, o jovem que me ligava toda semana durante seu primeiro ano de faculdade, o filho que prometeu sempre cuidar de mim. Agora descobrimos como ser uma família novamente, só nós dois, como deveria ter sido o tempo todo. Ele assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. E Zuri? Zuri fará o que sempre fez. Ela se recuperará, encontrará alguém novo para manipular e recomeçará o ciclo. Mas isso não é mais problema nosso. Na manhã seguinte, Tyson voltou para o quarto de sua infância. 3 dias depois, os acordos assinados apareceram na minha porta sem nenhum bilhete. Em uma semana, caixas começaram a chegar à minha casa, joias, roupas de grife, sapatos caros, todos os troféus roubados por Zuri sendo devolvidos. Ela manteve a palavra, mas, pensando bem, não teve escolha. Os papéis do divórcio foram protocolados 2 semanas depois, alegando diferenças irreconciliáveis. Zuri não contestou, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto nossa pequena conversa a abalou. Mas a verdadeira vitória não estava no dinheiro devolvido ou nas confissões assinadas. Estava em ter meu filho de volta, em resgatar o relacionamento que havia sido roubado de nós dois. E enquanto observava Tyson me ajudar a plantar novas rosas no jardim de Harold, percebi algo importante. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer não é revidar, é se recusar a continuar travando uma batalha que você nunca deveria ter perdido. 6 meses depois, eu estava na cozinha preparando o café da manhã de domingo para dois, algo que eu não fazia desde a morte de Harold. A luz da manhã entrava pelas janelas que eu finalmente conseguira limpar direito, e a casa parecia viva novamente, como não sentia há anos. Tyson saiu de seu antigo quarto, com o cabelo ainda bagunçado do sono e vestindo a mesma camiseta surrada da faculdade que ele insistia em usar desde os 20 anos. Por um momento, foi como se os últimos 3 anos não tivessem passado de um pesadelo. Bom dia, mãe. O café tem um cheiro maravilhoso. Sente-se. O café da manhã está quase pronto. Coloquei os ovos e o bacon no prato, notando como ele parecia mais saudável agora. As linhas de estresse ao redor dos seus olhos haviam desaparecido e ele havia recuperado parte do peso perdido nos últimos meses de casamento. Alguma notícia de Jennifer sobre o pagamento final? Ele perguntou, acomodando-se na cadeira. Chegou ontem, a última parcela. Servi suco de laranja no copo dele, o mesmo ritual que tínhamos quando ele era adolescente. O Zuri pagou oficialmente cada centavo, com juros. E a conta empresarial? Oficialmente encerrada. A Whitmore & Associates está finalmente e formalmente dissolvida. Sentei-me em frente a ele, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. Seu pai ficaria orgulhoso de como lidamos com tudo. Tyson assentiu, mas eu conseguia ver a sombra que ainda percorria seu rosto sempre que falávamos de Zuri. O divórcio havia sido finalizado 3 meses antes, mas eu sabia que ele ainda estava processando a traição, ainda se conformando com o quanto havia sido enganado. Você teve notícias dela? Perguntei gentilmente. Algumas mensagens no começo, tentando me fazer resolver as coisas, alegando que você a forçou a confessar coisas que ela não fez. Ele balançou a cabeça. Mas nada no último mês. Acho que ela finalmente aceitou que acabou. Ouvi dizer por conhecidos em comum que Zuri havia se mudado para a Califórnia, supostamente noiva de um homem 30 anos mais velho que ela, com consideráveis propriedades imobiliárias. O padrão estava se repetindo, exatamente como eu havia previsto. Mas isso não era mais problema meu. Tenho uma coisa para te contar, eu disse, largando minha xícara de café.
Estou pensando em vender a casa. O garfo de Tyson parou a meio caminho da boca. Sério? Por quê? É grande demais para mim agora e, honestamente, há muitas memórias presas nestas paredes, algumas boas, outras nem tanto. Acho que é hora de um novo começo. Para onde você iria? Sorri, sentindo uma onda de entusiasmo que não sentia há anos. Estou procurando apartamentos no centro, perto da orla. Tem um lugar lindo com janelas do chão ao teto com vista para o porto, muito mais acessível para alguém da minha idade. Parece perfeito para você, disse ele, e eu pude perceber a felicidade genuína em sua voz. Você merece morar em um lugar que te deixe animado para acordar de manhã. E você? Já pensou no que vem a seguir? Tyson morava comigo desde a separação e, embora eu adorasse tê-lo aqui, sabia que não era uma solução permanente. Ele tinha 34 anos e precisava reconstruir a própria vida. Na verdade, eu também queria falar com você sobre isso. Ele largou o garfo e me olhou diretamente. Recebi uma oferta de emprego, uma boa. Diga-me. É com a Morrison Consulting, no centro da cidade. Eles querem que eu lidere a nova divisão de transformação digital deles. É exatamente o tipo de trabalho que eu queria fazer, e o salário é? Ele fez uma pausa. É o suficiente para que eu possa pagar um lugar decente por conta própria. Que maravilha, querida. Quando você começa? Mês que vem, se eu aceitar. Mas eu queria ter certeza de que você ficaria bem sozinha primeiro. Estendi a mão por cima da mesa e cobri a dele com a minha. Tyson, eu cuido de mim há 65 anos. Acho que consigo me virar por mais um tempinho. Eu sei, mas depois de tudo que aconteceu com Zuri, temo que você esteja vulnerável a... Para quê? Outra nora manipuladora, ri, surpreendendo-me com o quão genuíno soou. Querida, aprendi a lição. A próxima mulher que você trouxer para casa vai ter que passar por uma inspeção muito mais rigorosa. A próxima mulher que eu trouxer para casa vai ter que entender que minha mãe é uma força da natureza que não deve ser subestimada, disse-lhe com um sorriso. Acho que isso vai afastar a maioria das interesseiras. Depois do café da manhã, fomos de carro até o apartamento à beira-mar que eu estava considerando. A corretora, uma mulher simpática chamada Sarah, nos encontrou no saguão de um antigo armazém que havia sido transformado em unidades residenciais de luxo. É este que mencionei, disse ela, nos levando até o elevador. 10º andar, apartamento de canto, vista espetacular. Quando ela abriu a porta, ouvi Tyson inspirar fundo. O espaço era deslumbrante, conceito aberto, cozinha moderna, piso de madeira e janelas que exibiam o porto como uma pintura viva. Mãe, isso é incrível, disse ele, caminhando até as janelas. Olha essa vista. Juntei-me a ele, observando os veleiros deslizarem pela água azul como pássaros brancos. Pela primeira vez em anos, consegui me imaginar em um lugar novo, um lugar que me pertencia inteiramente. O prédio tem excelente segurança, continuou Sarah, uma academia, um jardim na cobertura e serviço de concierge. É muito popular entre mulheres profissionais que buscam luxo sem as dores de cabeça de manutenção de uma casa. Qual é a situação da associação de moradores? Perguntei, porque Harold tinha me ensinado a sempre entender os custos ocultos. Muito razoável pelo que você recebe, cerca de $400 por mês cobrem todos os serviços públicos, exceto TV a cabo e internet, além de todas as comodidades. Caminhei pelo quarto, notando o closet e o banheiro estilo spa. Tudo era limpo, moderno, eficiente, nada parecido com a casa espaçosa onde criei Tyson, mas era exatamente o que eu queria. Eu fico com ele, eu disse. Sarah piscou. Você não quer ver algumas unidades comparáveis? Pense nisso por alguns dias? Estou pensando nisso há meses. Isso é perfeito. 3 semanas depois, assinei os papéis. 2 semanas depois, os caminhões de mudança chegaram à minha antiga casa. Tyson havia tirado alguns dias de folga do novo emprego para ajudar na transição, e trabalhamos lado a lado, organizando 40 anos de memórias acumuladas. Que tal isso? Perguntou ele, segurando uma foto da sua formatura do ensino médio. Zuri insistira em tirá-la, me tirando parcialmente do enquadramento para poder ficar mais perto de Tyson. Lixo, eu disse sem hesitar. E esta?
Uma foto de família do Natal passado, todos nós sorrindo rigidamente ao redor da árvore. Lixo. Mãe, você está jogando fora tudo que tem Zuri dentro. Exatamente. Não vou guardar lembranças de alguém que tentou destruir nossa família. Ele ficou em silêncio por um momento, depois mostrou outra foto, só nós dois no túmulo de Harold no primeiro aniversário de sua morte. E esta? Peguei a foto dele, observando nossos rostos. Ambos parecíamos perdidos, de luto, mas estávamos juntos, reais de um jeito que nenhuma das fotos posteriores com Zuri jamais fora. Essa vai para o meu quarto. Ao anoitecer, a casa estava vazia, exceto pelos poucos móveis que os novos donos haviam concordado em comprar. Eu estava na sala de estar onde havia passado tantas noites com Harold, onde havia criado meu filho, onde havia sido sistematicamente diminuído por uma mulher que me via como nada mais do que um obstáculo a ser superado. Algum arrependimento? Perguntou Tyson, juntando-se a mim na porta. Nenhum, eu disse, e falei sério. O apartamento parecia um santuário. Tudo nele foi escolhido por mim, para mim, sem ter que considerar as preferências ou necessidades de ninguém. Decorei-o de forma simples, mas elegante, com obras de arte que adorei e móveis confortáveis, mas não imponentes. Na minha primeira noite lá, sentei-me no meu novo sofá com uma taça de vinho, observando o pôr do sol pintar o porto em tons de dourado e rosa. Meu celular vibrou com uma mensagem do Tyson: "Como foi a primeira noite no novo lugar?" Respondi: "Perfeito. Absolutamente perfeito." Jantar de domingo? Encontrei este ótimo restaurante italiano. É um encontro, mas eu compro. Quero celebrar minha liberdade. 3 meses depois de começar minha nova vida, fiz algo que não fazia há décadas. Entrei para um clube do livro, depois para uma aula de fotografia e, por fim, para um grupo de caminhada que se reunia todas as terças-feiras de manhã na orla. Eu estava fazendo amigos novamente, amigos de verdade que me conheciam como Agatha, a pessoa, não como Agatha, a mãe, ou como Agatha, a vítima, mulheres que tinham suas próprias histórias interessantes, suas próprias realizações, suas próprias perspectivas de vida. Certa noite, quando eu voltava do clube do livro, encontrei Tyson me esperando no saguão com uma garrafa de champanhe e um sorriso enorme. "O que estamos comemorando?" perguntei. "Minha promoção, sua liberdade e o fato de que nós dois sobrevivemos à pior coisa que já aconteceu à nossa família e saímos mais fortes." Fomos até o meu apartamento e abrimos o champanhe na minha varanda, observando as luzes começarem a piscar na água. "Eu te amo, mãe", disse ele de repente. "E sinto muito por ter demorado tanto para encontrar o caminho de volta para quem eu realmente sou." "Eu também te amo, querida. E não me arrependo de nada." "Sério? Nem o dinheiro roubado?" "Nem isso. Porque se a Zuri não tivesse ficado tão gananciosa, se não tivesse cometido aquele erro crucial com a conta da empresa, ela poderia ter conseguido. Ela poderia ter conseguido uma procuração, assumido o controle de tudo, talvez até me declarado incompetente." Tomei um gole de champanhe, sentindo as bolhas dançarem na minha língua. Em vez disso, ela me ensinou que sou muito mais forte do que pensava, que não preciso aceitar migalhas de afeto de pessoas que não me amam de verdade, que posso construir uma vida inteiramente minha. Então, o que vem a seguir? Sorri, olhando para o porto onde os barcos se moviam livremente sobre as águas, sem amarras, rumo a qualquer destino que escolhessem. O que eu quiser. Pela primeira vez na minha vida adulta, o que eu quiser. E pela primeira vez em anos, isso pareceu o maior presente de todos. Agora, estou curioso sobre você que ouviu a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias que são as favoritas do canal, e elas com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.